Bom dia, meu nome é Angélica. Hoje estaremos falando sobre um tema da Revista Espírita, do ano de 1867, a solidariedade. Desse texto, o parágrafo mais impactante foi: e ficamos certos de que quando tiverdes feito para o vosso melhoramento moral metade do que fazeis para melhorar a sua existência material, tereis feito à humanidade dar um grande passo. O que é a solidariedade? Originado do francês, originado do francês, solidarité, solidariedade significa se identificar com o sofrimento do outro. Mas nós vamos compreender durante essa exposição que não basta apenas a identificação com o sofrimento do outro. É preciso que a gente vá, dê um passo adiante e um pouquinho além, para que a gente compreenda o que é a solidariedade. Ou seja, principalmente se dispor a ajudar e a solucionar o problema, amenizando o problema do nosso semelhante. Então não basta a gente só saber que existe um problema. A gente, de certa forma, precisa fazer algo, se movimentar para que esse problema possa ser diminuído, amenizado. Eu vou passar no próximo slide um vídeo que acredito que muitos de vocês já tenham visto, mas nesse vídeo a gente vai poder identificar esses dois pontos da solidariedade. Então, o que a gente percebe nesse vídeo? Que eles foram além, eles se juntaram e cada um deu uma parte do seu lanche para aquele coleguinha que estava passando por uma necessidade. Se a gente prestar atenção, quem tiver a curiosidade de ver novamente, o coleguinha que está do lado, ele está com metade do sanduíche apenas, ele deu metade do sanduíche para o colega. É um vídeo sem som, mas que a gente percebe realmente como em atitudes simples a gente pode resolver. E o que a gente extrai, esse vídeo faz parte de uma campanha de adoção na Suíça. Esse termo é um termo de dialeto suíço. A figura que está aqui porque foi uma amiga minha que eu tive que me socorrer, que foi solidária comigo, porque eles são dialeto suíço, e ela, prontamente, quando eu perguntei, ela falou: isso significa que as soluções geralmente estão mais próximas do que a gente pensa. Então a gente sempre precisa de alguém. Os colegas precisam um dos outros, eu precisei me socorrer, porque hoje com a internet é tão fácil a gente precisar de alguém e a pessoa, em 2 minutos, ela me socorreu. Eu podia pesquisar também, mas eu achei tão bonito dela, porque ela veio ao meu socorro para me dizer o que isso significava, né? Então, a gente percebe realmente o que vem a ser a solidariedade num vídeo como esse. Estou só mais uma vez. Acho que eu pus aqueles slides que demoram muito. Então a gente vê que a solidariedade é exercida pelos que não vivem somente para si. É uma palavra que assusta os egoístas, porque impõe a mobilização de recursos em favor do próximo. Ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente sabe que as pessoas têm problemas, mas só saber que elas têm problemas não é mais suficiente. A gente precisa
fazer algo, enxergar o nosso próximo. E nessa imagem a gente vai ver que é literalmente a gente deixar de olhar para o nosso umbigo, sempre só para o nosso umbigo, né? Numa atitude egoísta contra a caridade. E por isso que a gente está estudando justamente a solidariedade, sair da nossa zona de conforto e dar um passo um pouquinho mais longo, né? A gente vai ver também no livro dos Espíritos, aí já aprofundando na doutrina, que... Sempre dá dois toques, mais rápido, né? Na questão 799, no livro dos Espíritos, Allan Kardec nos pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chaves da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, interesse espiritual, não apenas aquele interesse material. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve nos unir como irmãos. Mais adiante, nós vamos ver também, né, com Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele argumenta que o Espiritismo, através da lei da reencarnação, ele ensina que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte e um destino comum. Então, através da pluralidade das existências, nós vamos nos alternando. Se hoje nós estamos aqui belos e felizes, a gente passa a entender através do Espiritismo que nem sempre foi assim. Muitas vezes nós fomos os algozes, aquelas pessoas que prejudicaram alguém. E hoje estamos aqui para nos aperfeiçoar, para aprender e para tentar, me corrigindo não, para realmente fazer o bem pelo nosso semelhante. Porque cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Ou seja, não basta mais a nossa vida só ser boa, é preciso que a vida do nosso entorno seja boa, a vida da maior parte das pessoas seja boa, porque aí a gente vai entender o que é verdadeiramente a felicidade, a gente vai entender o quanto é importante e tão gratificante o servir. E aí, através de todo esse ensinamento, a gente pode fazer a seguinte reflexão: como que a gente pode ser solidário? Começando assim, gente, vocês vão me perdoar aqui? Combatendo o egoísmo, ou seja, justamente essa prática de olhar só o próprio umbigo, né, esse excesso de materialismo, que a gente pergunta para as pessoas: o que nós vamos levar só para o nosso acúmulo de bem material? A gente vai conseguir fazer com que esses bens materiais vão com a gente quando a gente passar para o plano espiritual? Então é um combate mesmo do egoísmo, a prática da caridade. E aqui muitas vezes a gente fala: mas nem sempre eu tenho condições financeiras de ajudar. A condição financeira é importante, é necessária para a manutenção de várias coisas, mas a gente pode também compreender a caridade como uma caridade do tempo, né? Dispor o seu tempo, estar ali para aquela pessoa, ser voluntário numa casa espírita, ser voluntário no hospital, como a gente vê aquelas pessoas que vão levar a alegria para as crianças nos hospitais, exercitando a compaixão, se colocando no lugar daquele nosso irmão, né? Às vezes até com o nosso silêncio, às vezes é só o que ele precisa, saber que você está ali do lado dele, porque muitos nem isso possuem. Se colocando no lugar do outro, né? E se fosse, se eu tivesse naquela situação, exatamente nessa também, na pluralidade das existências, a gente vai alternar. É isso que Leon Denis vem nos dizer, quis nos dizer no slide anterior, é que geralmente a gente vai alternar os nossos papéis, refletindo: e se fosse comigo, como que eu gostaria? Porque às vezes a gente é tão rígido, tão duro com o nosso semelhante, mas se a gente fizer a seguinte pergunta: se fosse eu naquela situação de equívoco, eu ia querer que fosse tão ruim assim, que as pessoas fossem tão severas comigo, ou eu ia querer um pouco de misericórdia? É a gente entender que no Espiritismo existe a lei da justiça, e a lei da misericórdia também, elas andam juntas. E aí eu finalizo com uma menção de Chico Xavier, que foi aniversário de 20 anos do desencarne dele ano passado, e existem alguns ensinamentos deixados por ele. Importante é, no caminho que temos a percorrer, continuarmos fazendo o melhor, levando sempre a palavra de Deus,
o nosso amor, a nossa ajuda. Porque aqueles que procuram lugares distantes nunca encontrarão lugar algum para servir. Ou seja, voltando lá para a explicação daquela palavrinha, a solução está mais próxima do que a gente quer, a gente imagina. Ela está dentro de nós, o que sai do nosso coração e que é possível a gente fazer um pouquinho a cada dia. É isso. Obrigada. Bom nome.